Poliana Manzin Fagundes, de 38 anos, é ex-integrante do Corpo de Bombeiros do Tocantins. Ela divulgou nas redes sociais um vídeo onde acusa a existência de assédio sexual e moral na cúpula da organização. Caso de assédio sexual no bombeiro, que esse para mim foi o mais gritante. Esse militar ele me colocou numa sala durante várias vezes, e conversava, e não falava nada do serviço, não falava nada com nada. E aí teve um dia que eu cansei. Aí teve um dia que eu cheguei pra ele e falei assim, eu não tô entendendo onde é que o senhor quer chegar. O senhor tem alguma coisa pra falar sobre o serviço? Permissão pra me retirar, se o senhor não tiver? Primeiro, esse oficial, assim não só como ele, como alguns também, tem um ego exacerbado. Você chegar pra ele e falar pra ele que você tá querendo sair daquela conversa, se ele não tem nada para falar a não ser do serviço, para eles isso é o fim. E aí ele falou assim, quem você pensa que é, Manzi? Eu falei, eu não tô entendendo, senhor. Você não tá me entendendo mesmo? Você tá se fazendo de idiota, de boba? Eu falei, eu não tô entendendo, senhor. Aí eu me levantei e falei assim, permissão para me retirar, se o senhor não tiver mais nada para falar, mas se o senhor tiver para falar alguma coisa do serviço, que eu não tô entendendo o senhor. Aí ele levantou. Levantou de uma forma abrupta, nervoso com aquela situação, porque para ele era uma afronta. Eu era, hierarquicamente falando, eu era subordinada a ele. Aí ele grudou no meu braço, segurou meu braço e falou assim, você acha que você tem um rei na barriga? Você nunca sacou, não? Falei, sacou o quê? Você nunca me deu moral. Tantas vezes eu tô aqui querendo falar contigo, você nunca me deu moral. Aí eu falei assim, permissão pra me retirar, o senhor tá me machucando. Se o senhor não me largar agora, eu vou gritar. Aí ele falou assim, eu vou com a sua vida. Eu vou acabar com você aqui dentro. Eu falei, faz o que o senhor quiser. A ex-militar afirma que após o ocorrido, passou a ser perseguida pelos oficiais. Disseminarem que eu não tenho perfil para ser oficial, que eu não tinha perfil para ser oficial, que eu não era boa para trabalhar. E começaram, de uma certa forma, a me perseguir, a movimentar as coisas ali, que essas movimentações sempre eram contra a minha pessoa, contra o meu desenvolvimento no meu trabalho. Eu era vista por toda a corporação entre os oficiais, lógico, que eu não era boa para trabalhar, que eu não tinha perfil para trabalhar. Né? À toa que eu cheguei uma vez para trabalhar numa sessão, e quando eu saí dessa sessão eu fui elogiada pelo oficial responsável, e a frase dele foi o seguinte, eu estou surpreendido com o seu trabalho, você trabalha muito bem, porque quando você chegou aqui me falaram que você não era boa para trabalhar, que você não tinha perfil para ser oficial. Esta não é a primeira denúncia envolvendo oficiais do Corpo de Bombeiros do Tocantins. Em dezembro de 2018, a Associação de Militares pediu o afastamento do comandante do Corpo de Bombeiros do Tocantins após casos de assédio. Em outubro, uma pesquisa revelou que a maioria das servidoras dizem sofrer assédio sexual dentro da corporação. Segundo a ex-militar, a instituição está doente. Cada mulher que passou por situações delicadas ali e não tinha como buscar ajuda, porque a palavra dela conta a palavra de um oficial, a palavra dela conta a palavra de um superior hierárquico, que as praças também tem algumas praças que deixam a desejar. Mas eu quero deixar bem claro que o CBMTO é uma corporação doente. Os militares, principalmente as praças, estão adoecendo, porque o tratamento para com eles é injusto. O tratamento para com eles é na base da ameaça, ameaça de ser transferidos, ameaça de terem suas avaliações reduzidas, que isso prejudica eles durante toda a vida castrense. São as mulheres de alguns militares que são, como se diz, privilegiadas em relações a algumas coisas. E aí, onde que para isso? Eu estava no meio deles, mas eu não conseguia ser igual a eles. A minha escolha foi sair, porque eu estava incomodada. Porque se existe um ditado que eu escutei quando eu passei para o CFO de uma colega praça minha, foi:
Você vai mudar a sua personalidade, porque se você não mudar a sua personalidade, você não consegue ficar lá. Mas hoje eu falo para vocês que as praças do CBMTO são simplesmente muito massacradas. Respondem sindicâncias por motivos fúteis. Não prestou uma continência? Não fez isso, não fez aquilo? Ah, você tem que punir. Eu fui chamada numa sala, quando eu fui responsável para apurar uma sindicância, porque eu não puni a praça. Eu fui ameaçada de responder uma sindicância se eu não punisse a praça. A minha frase foi a seguinte: então eu prefiro responder a sindicância. Porque eu não consigo enquadrar essa pessoa em nenhum artigo aqui para enquadrar ela, para punir. Então é isso que acontece no CBMTO. Existe sim assédio sexual e assédio moral no CBMTO.